Olá, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre a estabilidade de preços, um assunto que diz respeito à nossa disciplina de economia e mercado. E para falar sobre estabilidade de preço, a estabilidade, nós verificamos que a inflação é o aumento contínuo e generalizado no nível geral de preços. Assim, todos os bens produzidos na economia terão seus preços elevados durante um período de tempo. Por definição, a inflação é um fenômeno monetário e, à medida que o nível geral de preços se eleva, há uma depreciação no valor real da moeda. Então, o que acontece? A inflação é um fenômeno monetário em que ela eleva a patamares estratosféricos os preços dos produtos e, em contrapartida, a elevação de preços desses produtos não acompanha a elevação também do valor da moeda. Pelo contrário, há uma depreciação no valor real da moeda, ou seja, naquilo que você pode trocar, aquilo que você pode comprar, e isso faz com que o seu poder de compra venha diminuir. A taxa de inflação, ela mede o percentual de aumento no nível médio de preços da economia. Ela representa uma média ponderada da elevação dos preços. Assim, os preços de alguns produtos aumentam maior do que os outros. No entanto, a inflação implica sempre em alta generalizada de preços. Isto é, há uma tendência para o aumento geral de preços. No Brasil, são estimados basicamente dois índices de preços, que é o IGPS, Índices Gerais de Preços, e o IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor. O Índice Geral de Preços são números índices que medem a evolução dos preços de todos os bens e serviços representativos de uma economia. Então, esses índices são uma espécie de indicadores que eles medem a evolução da inflação através do preço dos produtos. O índice de preço ao consumidor são números índices que pesquisam o aumento de preço dos bens e serviços consumidos pelas famílias, é o IPCs, Por exemplo, aquilo que as famílias, a evolução, o aumento das cestas básicas, e outros bens que as famílias adquirem. Então, esse IPC ele mede o índice de preços ao consumidor. Há no país duas instituições que calculam os índices de preços com abrangência nacional, que é a FGV, Fundação Getúlio Vargas, e a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Além delas, há institutos de pesquisa que estimam índice de preços regionais, como a Fundação de Pesquisa Econômica FIP, e que ela elabora o IPC referente ao município de São Paulo. Então, geralmente a gente observa muito essas siglas. A gente olha, por exemplo, houve um aumento do índice de preços ao consumidor, calculado pela FGV e também pela FIP. Então, são indicadores, são instrumentos, são instituições que avaliam o aumento de preços. Quais são as consequências da inflação? A inflação ela vai, logicamente, incidir sobre a distribuição de renda. E os trabalhadores sempre saem perdendo, pois seus salários não são reajustados, periodicamente, ao passo que os preços de bens e serviços sobem quase diariamente. Então há um descompasso aqui, enquanto os salários dos trabalhadores são reajustados. Geralmente o reajuste é de ano em ano, geralmente o mês base é o mês de maio de cada ano,
e ao passo que os preços do bem sobem diariamente, né? E os empresários defendem os seus ganhos repassando o aumento de seus custos para o consumidor, elevando o preço de seus produtos. Por outro lado, os donos de imóveis têm suas propriedades valorizadas e os profissionais liberais podem aumentar os seus honorários. Então vocês percebem que a inflação é uma coisa maligna, né? Quando eu falo maligna é porque ela tira o poder, ela rouba o poder de compra do trabalhador. Os salários dos trabalhadores acabam sendo achatados por conta, os empresários ganham, porque eles repassam o aumento dos custos com seus produtos para o consumidor, né? E também os donos de imóveis têm as suas propriedades valorizadas, né? E os profissionais liberais, como advogados, dentistas e outros, eles podem constantemente, baseado no aumento da inflação, estar fazendo a elevação dos preços. Então, as consequências da inflação para a sociedade, elas são péssimas, né? Por exemplo, a balança comercial. Com a inflação, os preços dos bens e serviços produzidos internamente tendem a ficar mais elevados do que os importados, levando as pessoas a aumentarem o consumo de mercadorias importadas, o que contribui para o déficit na balança comercial. Então, o que acontece? A inflação, com o aumento da inflação, os preços dos bens, né, as empresas que produzem bens internamente dentro do mercado brasileiro, do mercado interno, o que ela faz? Por conta da inflação, ela vai ter que fazer, indexar, esse é o termo que é utilizado, ela vai repassar o custo dos bens produzidos para esses produtos. Então, isso faz com que as pessoas com menos poder aquisitivo não comprem assim o suficiente, certo? E, como consequência, por outro lado, que ela desaquece o mercado interno, ela aquece o mercado externo, porque aqueles produtos eles vão ser vendidos para o exterior, né? Começa a haver muitas exportações, melhor dizendo, e o que acontece? O mercado externo fica mais abastecido do que o interno. E o que o governo faz para evitar esse desequilíbrio onde a balança externa pesa mais do que a interna, né? Ele começa a fazer taxação de produtos, né? Fazer uma taxação desses produtos como uma forma de evitar desequilíbrio. Sobre as expectativas, num processo inflacionário, a incerteza dos empresários em relação aos lucros leva a uma diminuição dos investimentos, reduzindo a capacidade produtiva do sistema econômico. Então, se há uma diminuição dos investimentos, como consequência também acontecerá a diminuição dos empregos, porque ele vai ter que reduzir para isso a mão de obra que ele investiu para trabalhar, não é, para confeccionar esses produtos. Então, a inflação, todos perdem, né? Então, a macroeconomia ela preocupa-se em determinar as causas do crescimento da inflação, bem como avaliar quais os custos desse aumento para a sociedade, para propor soluções e avaliar as consequências das políticas adotadas no combate ao aumento generalizado de preços, né? No entanto, é preciso ter em mente que um pouco de inflação faz parte dos ajustes de uma sociedade em crescimento. Então, a macroeconomia, que umas ferramentas da economia que estuda, como nós já falamos em aula passada, os grandes mecanismos que afetam a economia, não é, de um país. E a inflação é uma delas. Uma elevada taxa de inflação implica que os preços estão aumentando rapidamente e acarretam uma série de entraves sobre a distribuição de renda, as expectativas da sociedade, o balanço de pagamentos e o desempenho da atividade econômica geral.
O processo inflacionário pode ter diversas causas, mas sua questão básica pode ser representado pela disputa entre agentes econômicos e pela distribuição de renda. A inflação representa, assim, um conflito distributivo pela repartição do produto numa economia mal administrada. Para a teoria econômica, existem duas correntes básicas que explicam as causas da inflação. Uma acredita que a inflação é provocada pelo excesso de demanda agregada, e a outra que acredita que a inflação é causada por elevações de custos e redução de oferta agregada, né? Então são duas escolas que tentam explicar, né, as causas da inflação, né? Uma que diz que a elevação dos custos e a redução da oferta, e outra que diz que é o excesso da demanda agregada, da procura pelo aquele bem e produto, e isso acaba acarretando consequências no aumento da inflação. A inflação provoca uma distorção nos preços relativos dos produtos, quando os preços de alguns produtos ou insumos aumentam mais do que o de outros. As relações de troca entre agricultura e indústria podem piorar se os preços dos insumos industriais usados na produção agrícola crescem mais do que os preços dos produtos agropecuários. Além disso, a distorção nos preços relativos pode provocar distorções na distribuição de renda, prejudicando determinadas camadas sociais. Se não existirem mecanismos generalizados de indexação de preços e de renda, aqueles segmentos que oferem rendimentos fixos, como os trabalhadores assalariados, tendem a perder com a inflação. O que significa? É preciso ter, né, mecanismos que façam que não haja indexação dos preços. O que é isso? De repente começa a haver um surto inflacionário e o empresário, de repente, ele começa a repassar aqueles custos inflacionários para os produtos. E aí você imagina, passando, e isso chama-se indexação, né? Com o advento do Plano Real, procurou-se evitar a indexação de preços, né? Passar para os preços o aumento generalizado da inflação, né? Porque isso acarreta um problema muito sério, né? A classe trabalhadora é, sem dúvida, aquela que mais perde com a elevação de taxas de inflação. Quando as taxas de inflação superam o aumento de preços em um nível internacional, o produto nacional torna-se relativamente mais caro do que os produtos estrangeiros. Isso favorece as importações, compra de bens de consumo e de produtos ou serviços por parte de um determinado país proveniente de outro, e representa um desestímulo às exportações e envio de mercadorias comunitárias com destino a um terceiro país. O resultado disso é a deterioração do saldo da balança comercial. O que é o saldo da balança comercial? É a diferença entre as exportações e importações. A deterioração rápida e contínua do valor da moeda, provocada por um processo inflacionário, desestimula a aplicação dos recursos no mercado de capitais financeiros e estimula a aplicação desses recursos em bens como terras e imóveis, que costumam valorizar-se. O que acontece? Quem tem dinheiro, os aplicadores, os investidores, com o surto inflacionário, ao invés deles investirem na produção, eles vão investir, por exemplo, em terras e imóveis que costumam valorizar-se, né? Mas que são bens patrimoniais que não têm um resultado, podemos dizer assim, satisfatório para a produção. Muito pelo contrário, são mercados, são investimentos especulativos. Uma vez diagnosticada a inflação,
se ela for inflação de demanda, poderá ser combatida por políticas monetárias restritivas com a redução da oferta da moeda e com cortes no crédito, com políticas fiscais restritivas, como o corte de gastos do governo e o aumento de impostos. Então, o que acontece aqui? Né? Começa-se políticas fiscais restritivas, começa-se nesse momento a vir a chamada as pesadas cargas de cargas fiscais em cima de determinados produtos, que faz com que esses produtos eles não tenham, né? Eles ficam mais caros, na verdade, né? Então, o que acontece? Você, para comprar, por exemplo, um televisor, se as taxas, os impostos forem aumentados, forem feito acréscimos, aumentos em cima desse produto, você vai ficar muito pesado para você comprar um televisor. Porém, quando as taxas, os impostos são diminuídos, as condições para você comprar esse produto são melhores possíveis. Então, todas essas medidas fazem com que a demanda agregada se reduza. Se a inflação for de custos, pode-se utilizar política monetária e fiscal restritiva, mas o impacto dela sobre o processo inflacionário será menor do que se a inflação fosse de demanda. É preciso ter em mente que as causas da inflação diferem entre os países dependendo do estágio e desenvolvimento da estrutura de mercado. Mesmo dentro de um país, os fatores inflacionários diferem de período para período, sendo preciso para determinar qual política econômica mais adequada ao combate ao processo inflacionário, analisar detidamente todas as variáveis relevantes ao produto, ao período. A redução do desemprego pode gerar pressões por aumento de preços e de utilização dos fatores produtivos, o que poderá ocasionar um conflito entre as metas de redução da inflação e ampliação do emprego. Assim, temos que a indexação é o ajuste do valor das parcelas dos diversos tipos de contrato, trabalho, aluguel, financiamento pela inflação do período passado. E ainda temos que, nós vamos falar agora sobre o crescimento econômico. Muito bem, nós vamos falar sobre o crescimento econômico, item 5.14 da apostila, né? O crescimento econômico implica colocar à disposição da coletividade uma quantidade de mercadorias e serviços que supere o crescimento populacional. O aumento do nível de vida do emprego está ligado ao crescimento econômico, na medida em que ele representa um processo sustentado ao longo do tempo, cujos níveis de atividade econômica aumentam constantemente. Assim, quando há crescimento econômico, a curva de possibilidades de produção, que nós analisamos no módulo 1, desloca-se para a direita, seja pela elevação nos estoques de fatores de produção, ou seja, pelo uso mais produtivo desses fatores resultante do avanço tecnológico. No Brasil, nós utilizamos o sistema de metas de inflação que determina em que patamar a inflação deve se situar, fazendo os esforços necessários para mantê-la. É interessante que se faça a diferenciação entre crescimento econômico e desenvolvimento. Por exemplo, o crescimento econômico é a expansão do produto real da economia durante certo tempo, sem implicar mudanças estruturais e distribuição de renda. Já o desenvolvimento econômico é o aumento do produto real per capita associado à melhoria dos indicadores sociais, melhoria da distribuição de renda e crescimento do produto industrial no produto total. Então, crescimento econômico é a expansão, do produto real da economia durante
certo tempo. Por exemplo, se diz, olha, em 2020 há uma previsão, né, de um crescimento econômico de 2% ao ano. Ou então há uma previsão econômica da diminuição do crescimento econômico no ano de 2020 em função, né, desta pandemia. Então são previsões econômicas, né? E o desenvolvimento econômico? Já o desenvolvimento econômico é algo independente do período, né? O desenvolvimento econômico é o aumento do produto real per capita associado à melhoria dos indicadores sociais, né? Uma melhor distribuição de renda, crescimento do produto industrial e etc, etc, né? Caso a economia esteja já produzindo no limite de uso de seus recursos produtivos, uma elevação do produto nacional que resulte em crescimento econômico dependerá de um aumento nos recursos produtivos disponíveis ou de um avanço tecnológico que eleve a produtividade e, por conseguinte, a produção. No entanto, as políticas econômicas de estímulo ao crescimento, hoje, devem levar em conta os efeitos da elevação do produto nacional sobre o meio ambiente para que os resultados do crescimento sejam o desenvolvimento sustentável e não a degradação ambiental, a poluição, o esgotamento das reservas naturais que representam risco à própria população. Hoje, os mecanismos internacionais, as políticas internacionais de estímulo ao crescimento, elas privilegiam um crescimento, um desenvolvimento sustentável. Esse desenvolvimento sustentável implica a não degradação ambiental, poluição, esgotamento das reservas naturais, etc., e outras questões, não é, que possam representar um risco para a população. Vamos agora falar sobre o papel do Estado na atividade econômica. Como nós vimos na parte anterior, são muitos os instrumentos de política macroeconômica que permitem ao Estado atuar de forma significativa para minimizar as flutuações econômicas e atingir as metas de elevar o produto nacional, estabilizar preços, elevar o nível de emprego e até mesmo promover uma distribuição de renda mais justa. O papel do setor público na atividade econômica cresceu substancialmente no século XX, pela própria evolução da sociedade. Até a década de 30, a ação do Estado se resumia a garantir justiça e segurança para maximizar o bem-estar social. A oferta dos outros bens e serviços que correspondiam às necessidades do conjunto da população era responsabilidade do setor privado. No entanto, no início do século XX, a estrutura do capitalismo mundial transformou-se e a economia assistiu a um intenso processo de formação de grandes monopólios que agiam para reduzir a quantidade ofertada de produtos e elevar os seus preços. E aí o que acontece? Nós tivemos, por exemplo, a crise de 1930, 29, 30, a crise mundial econômica, que fez com que surgissem novas teorias no sentido de uma intervenção estatal na economia. Então, a partir daí, o Estado passa a ter novas funções, não apenas bens públicos como saúde, educação e segurança, mas também bens privados como os produtos siderúrgicos, energias e transporte. Nesse processo de elevação do papel do Estado na economia, dois fatos foram de fundamental importância. Então, o que a gente observa aqui? Começa a haver um aumento da presença do Estado na economia. A maioria dos economistas, eles consideram que é importante a presença do Estado, mas não um Estado que sufoca a liberdade
e o empreendedorismo. O que acontece? As funções do Estado são funções praticamente como básicas, saúde, né, educação, segurança, mas existe o papel da iniciativa privada. Então, o que acontece? O Estado foi ficando gigante, né? Nós vemos, por exemplo, aí, para deter a crise de 1929, nos Estados Unidos, o presidente Franklin Delano Roosevelt, ele criou o New Deal, né, que é um programa de fomento elaborado nos Estados Unidos da América para retirar a economia americana da depressão nos anos de 1930 e que constituiu uma elevação da intervenção e dos gastos do governo, provocando a elevação da demanda agregada, do emprego e da renda. Então, o que acontece? Existe um custo para a intervenção do Estado na economia, né? E isso significa que o Estado também vai ter gastos. E esses gastos, com certeza, eles vão ser repassados para os agentes econômicos. Esse programa mudou a concepção clássica de que o governo deveria permanecer neutro, exercendo um mínimo de funções e, portanto, não deveria intervir diretamente na atividade produtiva, deixando o mercado dar o tom da economia. Um outro fato da profunda relevância para a ampliação do papel do Estado na atividade econômica foi a publicação da Teoria Geral do Emprego, Juro Moeda, de John Maynard Keynes, né, em 1936. Nessa obra, Keynes propunha que a retratação do consumo gera uma crise de insuficiência de demanda e, para trazer a economia de volta a pleno emprego, seria imprescindível a elevação dos gastos do governo, a forma mais eficaz de combater a depressão econômica. Então, aqui a ideia de Keynes, né? E Keynes é uma espécie de Bíblia, né? É uma espécie de oráculo para aqueles que propõem uma intervenção estatal cada vez mais gulosa, né? Então, a intervenção do Estado na economia vai gerar, como se diz, vai gerar mais elevação de gastos do governo. E esses gastos, com certeza, quem mantém esses gastos é a população através de pesada taxa de impostos. Um exemplo disso é a Petrobras e outras agências que são, a gente percebe que são praticamente assim, alguns analistas observam que são agências que não tinham razão de existir, mas que o Estado, com a ideia de intervir cada vez mais, vai fazendo com que essas agências sejam sustentadas pelos impostos. A revolução histórica do mundo e da economia ao longo do século XX também foi fundamental. A importância para o crescimento das funções atribuídas ao Estado, além dos elevados níveis de desemprego no início de 1930, que conduziram ao Estado a ampliação dos seus gastos e uma série de outros fatores que aumentou o índice de intervenção governamental na atividade econômica. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial ainda aumentou a participação do Estado na economia pela necessidade de aumento de gastos. E após o fim do conflito, para a reconstrução da Europa destruída pela Guerra Fria, né? Pela Guerra Fria não, pela Guerra e a Guerra Fria, a concorrência com países do socialismo, foi necessário que o Estado aparecesse como um grande agente de avanço do desenvolvimento, fortalecendo o planejamento econômico. Nós vamos agora trabalhar as funções econômicas do setor público. Conforme nós vimos anteriormente, ao longo do século XX, ficou evidenciado que o mercado não é capaz de garantir o bem-estar da sociedade, seja por não conseguir fornecer certos bens e serviços, seja pelo sistema de preços não possuir a capacidade plana de autorregulação, e seja por provocar uma distribuição de renda injusta. E aí,
surge, nesse aumento da intervenção estatal, algumas funções do Estado. Uma dessas primeiras funções é a função alocativa, né? Por intermédio do exercício da função alocativa, o governo fornece bens e serviços que não podem ser fornecidos adequadamente pelo mercado, os chamados bens públicos, e intervém na oferta do setor privado pela política fiscal. Por causa das falhas do mercado, uma série de bens e serviços deixaria de ser ofertada não fosse a interferência no setor público. É bom que se destaque aqui que nesse ínterim o governo ele começa, e isso aconteceu muito aqui no Brasil na década de 70, né, com desenvolvimentismo, o governo começa a intervir, né, e começa a fornecer bens que a iniciativa privada ainda não consegue adequadamente fornecer. Por exemplo, as estradas e rodagens, né, a telefonia, né, que foi um setor que durante muito tempo teve ali o Estado como tutor, né. Ainda hoje o sistema de sucção do petróleo e distribuição do petróleo no Brasil é feita pelo Estado brasileiro. Nós temos também a função distributiva, né? Muitas vezes o livre funcionamento dos mecanismos de mercado não conduz ao bem-estar de toda a sociedade e uma distribuição de renda equitativa. Na maior parte das vezes, o mercado deixado à própria sorte provoca a concentração de renda e riqueza nas mãos de um pequeno número de pessoas, enquanto a maioria da população padece do empobrecimento, do subemprego, né, e até do desemprego. Exemplo desse tipo de política é o estabelecimento de impostos progressivos, como o imposto de renda, em que os indivíduos mais ricos pagam uma alíquota maior de impostos para gastar mais em segmentos mais pobres para investir nas áreas saúde, educação, saneamento e entre outros, que beneficiariam a parcela mais carente da população. Então, o argumento dessa intervenção, desse fator de distribuição, é que o governo, né, o Estado, melhor dizendo, ele intervém através do imposto de renda, onde ele pesa a mão e vai retirando dessa renda na intenção de investir nesses segmentos, como saúde, educação, saneamento, entre outros, né? Embora na prática a gente percebe que essas questões e o que acontece pragmaticamente é muito duvidoso. A concessão de incentivos fiscais aos investimentos privados em regiões pobres também seria um exemplo desse tipo de política governamental. O que são esses incentivos fiscais? Por exemplo, a empresa que ela vem operar em determinado estado, o governo daquele estado oferece alguns incentivos fiscais para aquela empresa se estabelecer ali e gerar emprego e renda. Então, esse mecanismo é chamado de incentivos fiscais. Muito bem, por hoje é só e até a próxima aula. Fique atento aos exercícios que nós vamos disponibilizar na sala virtual. Fiquem com Deus e até a próxima aula.